Programa Gestão e Gente. Gestão e Gente. Sua dose diária de conhecimento. Hoje é 22 de julho, dia que se comemora o Dia do Trabalho Doméstico. Ô diazinho, né, Fábio? Trabalho doméstico... É puxado, né? É puxado, né? É puxado. A data foi firmada há 95 anos nos Estados Unidos, já fazendo referência à luta por condições de trabalho mais justas. Atualmente no Brasil, a data é simbólica e serve para lembrar o valor do serviço doméstico. O emprego doméstico atualmente é a fonte de mais de 6,4 milhões de brasileiros, em sua maioria mulheres. E 7 em cada 10 trabalhadores desse ramo não têm carteira assinada. É complicado isso, né? Muito complicado, muito triste essa desvalorização, né? Porque já existem normas para isso e que a gente, dependendo do número de dias que se trabalha, tem sim direito à carteira assinada, mas muitos patrões ainda se negam, né, a assinar e a dar esse direito ao trabalhador. Outra questão que me chamou bastante atenção aqui, que a gente está falando de 6,4 milhões de brasileiros, são dados de 2019. Então, né, eu acredito que tenha muito mais gente nessa situação por causa da questão financeira, né, dessa sim. atual situação do governo. São pessoas aí que não estão com seus direitos assegurados, né? Isso. Mas, mesmo assim, acho que vale a gente dar fazer a homenagem e dar esse alerta também para todo mundo que valorize, né? Dê bom dia, conversa, busca que a pessoa tenha os seus direitos, sim. Acho que a gente precisa sempre olhar para o outro com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção e sabendo também que ele também tem, sim, os seus direitos. E se você tem um empregado doméstico em casa, doméstica aí, aproveite esse dia aí, dá um mimo, dá um cheiro, né? Não perca a chance de ser legal com as pessoas. É isso aí. Tem coisas que nós ouvimos na infância e levamos para a vida toda. Você já se deu conta disso? Olha só, você não faz nada direito, você deixa tudo pela metade, você nunca vai conseguir ser alguém, seu irmão é muito melhor. E quando fica adulto, começa a pensar assim: eu não levo jeito para fazer isso, eu sou muito velho para aquilo, não sei tudo o que preciso, não tenho tempo, não consigo fazer isso. Aposto que algum desses pensamentos você tem, porque eu tenho. Quem não tem? Quem não tem? Sabe o que é isso? São crenças que dizem respeito às ideias limitantes que nos foram impostas, muitas vezes de uma maneira muito sutil. Elas vêm de traumas de situações que marcaram a gente. O grande segredo da história é que ninguém precisa levar isso para a vida toda. Essa mudança de mentalidade é essencial para virar a chave, mudar atitudes, incorporar novos comportamentos para honrar e respeitar a própria história e reconhecer o seu próprio valor. Para isso acontecer, é necessário se conhecer, buscar entender os autoquestionamentos e os boicotes. Isso quer dizer que, para você poder ressignificar, você precisa se permitir acessar o seu eu interior e identificar as emoções e as crenças limitantes que têm te impedido de seguir em frente e conquistar seus sonhos, suas metas e seus objetivos. As habilidades de relacionamento, como a sua mente pode ser programada e reprogramada, é o assunto de hoje na formação pessoal e qualificação profissional. Tem dúvida? Se identificou com o tema? Manda a tua mensagem pra gente pelo Facebook ou pelo WhatsApp da Rádio Máxima FM no 3028-9696. Nossa entrevista de hoje será com o mentor e professor Victor Aguiar. Fábio, eu já atendi algumas pessoas no meu escritório em processos de mentoria e de coaching com esse senso do não merecimento, né? Em algum momento da vida a pessoa ouviu do pai ou da mãe que para nós são figuras de autoridade. Sim. E aí a mãe em determinado momento, um dos casos, né? A mãe em determinado momento falou assim: você nunca vai dar nada na vida. Sabe aquele momento às vezes de raiva que a mãe fala isso pro filho? E esse rapaz, ele estava numa posição bacana, de uma empresa bacana da cidade, trabalhando numa área X, e ele foi me procurar porque ele queria fazer um processo de coach para alçar um voo mais alto. Ele queria ser gerente da área. E ele tinha todas as competências técnicas
para isso, né? Ele tinha tempo de empresa, ele tinha formação, ele tinha competência técnica e tal, mas sempre que ele se pegava em alguma situação da empresa, vinha que ele tinha algum projeto na mão, alguma coisa para dar conta, o que vinha na mente dele? Você nunca vai dar nada na vida, né? Parece que aquela voz ecoava na cabeça dele. E aí ele acabava criando processos de autossabotagem muitas vezes para que as coisas não se concretizassem. É grave, né? É grave, né? Porque às vezes grande parte dos pais e das mães às vezes falam isso, eu imagino, né? Que grande parte fala sem pensar. Claro que fala sem pensar. A gente se pega às vezes num momento de estresse, falo por mim, assim, a gente acaba falando coisas e nem se toca do que assim, está falando. Do que está falando, né? Não posso nem citar, mas a gente acaba cometendo essas coisas e às vezes não consegue perceber. E aí eu peguei esses dias uma menina perguntando para a mãe, mas eu sou chata mesmo? Sim. Entendeu? Então, assim, eu não sou legal, minhas amigas acham mesmo que eu não sou legal. Então, assim, as crianças acabam nos mostrando essas coisas de uma forma triste até, né? Sim, quando a gente sim. se pega e se dá conta. E na grande maioria das vezes isso acontece na infância. Então. E você acaba carregando isso para sua vida adulta. E assim, a gente que é adulto tem que começar a se ligar nas coisas que a gente fala, né? Sim. Então... às vezes já não dá mais tempo. Então, aí faz uma reprogramação. Às vezes já não dá mais tempo porque você já falou, né? Aquilo que lá atrás, se você soubesse, você tinha agido de uma maneira diferente. Mas a gente, assim, por insegurança, comete sim. Eu estava pesquisando para esse texto e eu estava pensando justamente nisso, assim. A gente se pega, assim, dizendo, mas será que eu consigo? Sim. Sabe? Será que eu vou conseguir dar conta? Quantas vezes a gente fala isso, né? Isso, nos desafios, frente às mudanças mesmo. E aí, pra gente, as figuras de autoridade, que na grande maioria são aí o pai ou a mãe, ou o próprio professor. O professor faz isso com as crianças, né? Eu acho que essa é uma disciplina que também deveria ter lá na pedagogia, né? Porque às vezes uma fala torta de um professor para uma criança é algo que vai marcar ela para a vida inteira. Mas, Rosane, essa preocupação também é nova, né? Porque isso era muito comum. É algo que não se... a gente sabia das consequências, mas não sabia que isso acontecia, não tinha olhado para isso dessa maneira. Então, é verdade. Né? Eu mesmo, às vezes eu me coloco nessa situação hoje com o conhecimento que eu tenho. É um tema que eu gosto muito, é um tema que eu tenho estudado bastante, né? Tenho me qualificado, me especializado nisso, mas é um tema que lá atrás, se eu soubesse, eu como tenho 2 filhas, tem muita coisa que eu faria de uma maneira diferente. Né? E é claro que a gente sempre tenta criar os nossos filhos com todo carinho, com todo amor, com todos os recursos que a gente tem naquele momento. Mas a gente sempre tenta dar o melhor de nós para os nossos filhos. Mas muitas vezes o melhor de nós, se ele não for bem trabalhado, lapidado, essa é a palavra, né? Às vezes, em alguns momentos, a gente deixa marcas. E essas marcas as pessoas levam para sempre. Para alguns isso pode parecer, isso é bobagem. Ou algo do tipo assim, a criança nunca mais vai lembrar disso que você falou. Você falou isso quando ela era criança. Nananina, não. Certo? Nananina, não. Já atendi muitos adultos no meu escritório que a gente precisa fazer uma reprogramação mental, que a gente precisa fazer um processo de hipnose para a gente ressignificar. Não é apagar, né, aquilo que foi lá atrás, mas talvez falar aquilo de uma nova maneira para que a pessoa tenha uma nova visão de si. Então hoje tem muita gente que acaba se achando, tem um senso de merecimento fora do normal. Eu digo que tem pessoas que precisam de 2 cadeiras, uma para ela, outra pro ego, certo? Mas tem muita gente que tem um senso de merecimento lá no pé. E aí a pessoa acaba se auto-sabotando realmente e o negócio não acontece. Mas estamos aí para discutir isso e vamos falar que isso é um papo muito legal. E agora um recado para você que quer aperfeiçoar, né? Quer se aperfeiçoar no planejamento, na execução e controle de projetos para a sua carreira. A Univille está com matrículas abertas para pós-graduação em gestão de projetos. Um baita curso, hein, gente? A gente tem falado bastante essa semana dessa área aqui, principalmente. E você pode fazer a sua agora mesmo
em especializações.univille.br. Isso mesmo, você que é um profissional que atua em empresa pública, privada, organização do terceiro setor e que aspira a exercer um cargo de gestão ou mesmo atuar em equipe de projetos, pode se especializar na área com uma universidade que é referência na região. Capacite-se para enfrentar os desafios de um ambiente empresarial competitivo. Vem para a Univille e faça a sua especialização no gerenciamento de projetos, voltado para a atuação profissional, independente do setor onde você atue, do ramo ou do mercado. Acesse agora mesmo especializações.univille.br e matricule-se em gestão de projetos da Univille. E eu vou estar lá dando aula nessa turma, Fabiana. Que legal. Bom, tá aí a oportunidade de aprender muito. E como eu falei no bloco anterior, tem coisas que ouvimos na infância que carregamos para a vida toda. São as crenças limitantes. Muitas vezes a gente nem percebe, mas os próprios pensamentos nos impedem a gente de prosperar. As habilidades de relacionamento, como a sua mente pode ser programada e reprogramada, é o assunto da nossa entrevista de hoje. Se você ficou curioso, quer fazer uma pergunta, mande sua mensagem para o WhatsApp da Rádio Máxima no 3028 9696. Formação e qualificação profissional. Programa Gestão e Gente. E hoje nós vamos conversar com o mentor e professor Vitor Aguiar. Que bom ter você aqui com a gente, Vitor. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer receber o teu convite e poder falar com esse pessoal que acompanha o teu trabalho já de muito tempo, de muita qualidade. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito, né? E é um tema que deixa as pessoas bastante curiosas, né, Vitor? Ah, com certeza, porque as pessoas querem por vezes mudar, mas não sabem como e não sabem o que atrapalha, né? Mudar. E a gente fala em programar e reprogramar um computador, né? Mas será que a mente pode ser programada? Será que a mente é programada ou reprogramada? Eu queria primeiro que você falasse para nós aí, para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, né? Antigamente as pessoas só nos ouviam na rádio, hoje as pessoas podem nos ouvir e nos ver, né? E ver até os nossos bastidores aqui, a correria. Eu queria que você falasse pra gente quem é o Vitor. Pois é, Rosane, eu estou em Joinville já há mais de 20 anos, eu sou de São Paulo e vim para cá para justamente trabalhar na área de educação, trabalhar com pessoas. E já se vão, como eu falei há pouco, mais de 20 anos e nos últimos 10 anos eu tenho me dedicado cada vez mais ao trabalho de mentoria de carreira e hipnoterapia, que são duas áreas que diretamente impactam nesse processo de programar e reprogramar a mente, porque a programação as pessoas nem percebem, mas ela acontece a todo momento. Isso, que bacana isso, que bacana isso. Vitor, como é que a gente faz para programar? Quem é que programa a mente da gente? Então, as primeiras programações, de acordo com o Grisa, o pessoal lá de Florianópolis, que é fantástico, acontecem já no útero materno. Então a gente já nasce com algumas programações que elas vão sendo constituídas a partir das nossas famílias, os nossos antepassados e depois no útero materno, e eu tô aqui com mamães, as crianças sentem, né? O papai chega, fala alguma coisa, a criança dá um pontapé, então isso tudo já vai criando programações. E aí, na primeira infância, dos 0 aos 7 anos, é a fase mais importante. Vamos entender que como se fosse o alicerce da casa. Do 0 aos 7 anos é onde a gente constrói um alicerce bem poderoso, bem forte. E dali para frente pode acontecer alguma coisinha ou outra, mas se esse alicerce foi muito bem construído, só se tiver um terremoto, alguma coisa muito impactante para mudar aquelas crenças positivas que foram construídas. Assim como, lamentavelmente, as crenças negativas. É o que eu ia falar, né? E se ele não foi bem construído, o que a gente pode fazer aí para... Dá para correr atrás do tempo perdido? Dá para fazer isso novamente? Como é que faz? Sempre é tempo de mudar. E a atitude mais importante para a mudança ou para a reprogramação, vamos dizer assim, é a pessoa querer mudar. E aí,
querer, mas querer no âmago, querer lá no coração. Querer de verdade. O querer de verdade. Porque é interessante, né? Você pega um livro como O Poder do Amanhã, O Segredo, são livros que venderam milhões de cópias. Livros da moda. Livros da moda que venderam milhões de cópias. Por que será que para uma pessoa esse livro cai na mão e muda a vida da pessoa e para outras não? Não é ser melhor ou pior, não é ser certo ou errado, mas talvez para aquela pessoa, ela que caiu aquele livro na mão e naquele momento a pessoa realmente estava naquela questão de mudar e tudo mais, aquele livro trouxe as palavras que ela buscava e coube como uma luva, assim como quando você vai na missa e o padre está lá fazendo sermão e você fala assim: meu, ele está falando comigo. Não é que ele está falando com você, é que a sua mente está aberta para isso. Então essa atitude é o passo fundamental e às vezes a pessoa acha que está com essa atitude, mas não está. Sim. Ela quer mudar, tem vontade de mudar, mas ela não está. E aí, se a pessoa já buscou um livro, buscou a missa e tal, e não vai, aí é sempre importante buscar uma ajuda profissional na forma de uma psicoterapia, por exemplo, uma terapia integrativa, uma terapia alternativa, mas também tem que estar realmente aberto, né? Porque por vezes a pessoa fala: bom, vamos ver o que você vai fazer por mim. Não vou fazer nada por você. Eu não vou fazer nada por você, é você que vai se permitir mudar. Muitas das pessoas às vezes já vão pro nosso consultório com essa crença, né? Elas sentam na frente ali esperando que você faça. Você estrale os dedos e a pessoa... Isso, né? Enfim. Eu nunca me esqueço uma pessoa que eu atendi e a pessoa ficou triste quando eu falei que eu não ia fazer nada. Né? Eu digo, olha, eu sou um instrumento aqui. Exatamente. Né? Eu posso lhe ajudar a encontrar o caminho. Eu sempre digo, eu seguro a lanterna. Exatamente. Mas quem precisa caminhar é você. Não tem a menor dúvida. Né? E as pessoas, querendo ou não, elas são muito passivas nesse sentido, né, Vitor? Elas querem que você resolva por elas. Exatamente. E aí o negócio já começa a não funcionar aí, né? E tem uma outra coisa que eu acho muito triste, e eu acho que é uma armadilha da mente muito triste, né? Que nós estamos falando de mente, nós não estamos falando nada de esoterismo, nada de religião, são processos naturais da mente. Se eu disser para você, por exemplo, né? Eu nem te conheço, você que está me ouvindo aqui, junto com a Rosane, você nem me conhece, mas se eu disser para você que você realmente está com uma aparência péssima hoje, se você tivesse se sentindo dessa forma, parece que eu estou falando com você, mas eu nem estou te vendo e você nem te conheço, né? Sim. Mas existe uma armadilha perversa da nossa mente que se chama ganho secundário, que é mais ou menos assim. Por exemplo, eu não estou muito feliz com a situação que eu estou vivendo, eu gostaria de ter mais atitude, eu gostaria de não me sentir às vezes depressivo como eu me sinto, eu não gostaria de um monte de coisa. E quero mudar, mas esse quero mudar está muito na superfície, porque no fundo, por mais que eu não consiga às vezes enxergar, eu tenho algum ganho dessa situação que eu vivo. Que é mais ou menos assim, as pessoas olharem para mim e falar assim: deixa ele, né? Sabe como é que ele é? Coitado, né? Coitado. E assim a pessoa vai vivendo. Que é o que a gente chama de ganho secundário. Então é aquela coisa, né? O trabalho tá ruim, tá péssimo. Eu olho um monte de gente com sucesso, com vitórias, eu digo, poxa, eu mereço isso, eu gostaria disso. Mas eu falo, mas aqui também, né? Sabe como é que é? Tô acostumado. A zona de conforto. Não é tão ruim assim e tal. E assim o tempo vai passando e o pior, né? As pessoas por vezes vão adoecendo e vai ficando mais e mais complicado mudar. Isso acontece muitas vezes na doença, né, Vitor? Às vezes até é estranho falar. Poxa, quem é que quer ficar doente? Mas tem muita gente que por conta de um ganho secundário fica doente. Sem porque dúvida. Talvez é o momento onde a pessoa mais tem atenção. Enquanto eu estiver doente, eu tenho a atenção dos meus familiares, dos meus amigos e tal. E a partir do momento que eu tô curado, eu não tenho mais essa atenção. Então, involuntariamente, mas não tão involuntariamente assim, a pessoa fica naquele mesmo... Sem daquele dúvida. mesmo jeito.
Para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, porque pode parecer fora da realidade que nós estamos falando. Isso. Como alguém quer sofrer, como alguém quer ficar numa situação ruim, né? Mas isso é um processo que na nossa mente inteligente, consciente, isso é incabível. Mas lá no nosso âmago, lá no que a gente chama de subconsciente, lá dentro, que é o que a gente não controla, 95% do tempo é isso que está comandando a nossa vida. Então, só para usar um exemplo recente, né? Uma pessoa procurou na mentoria de carreira e comentou que tinha feito a graduação X, terminou, não ficou satisfeito, começou a atuar, aí não era bem aquilo, foi fazer a graduação Y, e são 2 graduações, Rosane, que é uma de 5 anos e a outra de 6 anos. Uau! Então eu tô falando de uma pessoa com mais de 30 e poucos anos. E terminou e... Não se achou? Ainda não se achou. E o que eu faço da minha vida? A questão é, nessa discussão de como é que eu faço, o que eu faço, não sei o que lá, a pessoa conseguia a atenção de um ente familiar muito importante para essa pessoa, que dava o apoio, estimulava. Então, a forma de conseguir essa atenção era através de trazer esse problema. Então, a pessoa no consciente, ela não estava feliz com essa indefinição, com esse sofrimento. Mas lá, ela não queria se livrar daquilo? Porque era uma forma subconsciente ou inconsciente de conseguir uma atenção que nunca tinha tido na vida. É algo que a gente pega bastante nos atendimentos de consultório, né? A dívida com os pais, pai e mãe, né? Com os pais. É aquela questão de você achar que você tem que mostrar que você está fazendo para eles e tal. Então, muitas pessoas se auto-sabotam nos seus processos. Exatamente. É que nem aquele teu funcionário, para quem é líder e está nos escutando aqui, né? É que nem aquele teu funcionário que tem tudo para decolar, mas ele está sempre na tua sala, está perguntando, está pedindo aprovação, está trazendo o assunto, e você fala... Larga de mim, vai fazer o teu trabalho, eu não aguento mais. A pessoa precisa da tua atenção. Sim. A pessoa precisa da tua atenção. Pensa que ela é feliz sentindo essa insegurança? Não, ela não é feliz. Só que é um processo mais forte do que ela. Mais forte do que ela, porque ela precisa da atenção. Vitor, e para quem está nos ouvindo, tudo pode ser trabalhado numa reprogramação? Tudo, absolutamente tudo. Assim como você programa rapidamente, você desprograma na mesma velocidade. Exemplo, a pessoa a vida inteira dirigiu para cima e para baixo sem nenhuma dificuldade. Um dia ela sofre um acidente, por menos grave que tenha sido, mas se ele foi impactante, a partir daquele momento a pessoa vai pegar a chave do carro, começa a ter taquicardia, começa a ter sudorese, começa a ter uma série de desconfortos. Ou seja, rapidamente ela programou um medo que não existia antes. Ok, tudo bem, teve um acidente, beleza, mas às vezes nem tem um acidente. Às vezes numa reunião da empresa ouviu uma fala negativa, ouviu uma cobrança que impactou, pronto, vai para a reunião, já fica totalmente desequilibrado. Então, como a gente aprende rapidamente uma coisa que nos atrapalha, também, desde que a pessoa tenha a atitude positiva de mudança, rapidamente ela, né, consegue mudar. Vou contar um caso aqui, pode? Pode. Esses dias uma pessoa esteve lá no consultório e normalmente a pessoa preenche uma anamnese, né? Sim. Um questionário e tal, e assim, prefiro conversar pessoalmente. Ok, sem problema. Confesso que eu já pensei que era alguma coisa do campo afetivo, até sexual, porque é o que normalmente constrange as pessoas. E a pessoa chegou lá e tal, e visivelmente constrangida, e a pessoa disse assim, sabe o que é, doutor? Eu tenho muito medo de cachorro. E eu não consigo sair de casa sem que a minha mãe primeiro vá no portão e veja se não tem nenhum cachorro na rua.
Para quem está ouvindo a gente, né? Pode ser besteira isso. Pode ser uma grande besteira, pode ser... Mas a pessoa tem fobia. E extremamente constrangido, porque no nosso consciente, nossa inteligência, como é que eu vou ter um medo desse? Olha a vergonha que essa pessoa passa. Vergonha, né? Então, imagina. E normalmente as pessoas próximas não entendem isso. Imagina qual é a nossa postura de pai e mãe. Ah, para com isso, vai lá e deixa de ser bobo, né? Deixa de ser besta, né? Vamos dizer assim, né? Isso só faz mais mal. A verdade é essa. Beleza. Então, assim, o dia que tava pior, a mãe tinha que ir lá no portão e olhar. Não, fulano, não tem nenhum cachorro, pode ir. E só assim a pessoa saía de casa para ir para o trabalho. Sim. Muito bem, esteve no consultório e nós fizemos uma técnica chamada Hypnowaving, que é bem rápida. E eu até tenho uma foto no meu celular aqui da pessoa com um cachorrinho que tem lá no consultório, que não é meu. Eu trabalho num consultório que é especializado em crianças autistas, então tem um cachorrinho que anda por lá. E eu disse assim, posso trazer uma surpresa para você? A pessoa, o que é? Eu disse, é surpresa. E aí eu fui lá e peguei o cachorro. Fui lá, peguei um cachorrinho, que é um desses pequenininhos, como é que chama aquele peludinho lá? Não tenho cachorro, não sei. Lá, tá lá. Enfim. Aqueles bonitinhos, pequenininhos, né? Que a criançada se derrete. E cheguei, a pessoa já fez um olhar assim de estranhamento, porque ela estava se estranhando de não sentir aquele pavor. Sim. E aí eu sentei do lado, e aí a pessoa falou assim, posso pôr a mão? Eu disse, sim, se você se sentir confortável, pode. Aí a pessoa pôs a mão e é um momento mágico, Rosane, é um momento mágico. A pessoa olhava assim, olhava pro cachorro, olhava para mim e não entendia. Não estava entendendo o que estava passando. Não estava entendendo o que estava acontecendo e dali a 5 minutos o cachorro estava no colo da pessoa. Eu disse, posso colocar no seu colo? Aí a pessoa falou, mas pode colocar? Eu digo, sim, se você não se incomodar. E tá lá o cachorrinho no colo e aí tiramos uma foto. A pessoa fez questão de mandar para a mãe. E a mãe pensou, meu Deus, o que aconteceu com essa menina que tá com um cachorro no colo? Exatamente. A pergunta é, né, resolveu numa vez? Não, mas naquele momento já dessensibilizou. Né? Mas é importante a gente comentar que isso não precisa necessariamente acontecer só com a ação de um profissional. Você mesmo pode buscar trabalhar isso na tua mente. E como é que acontece isso, Vitor? É respiração, é afirmações positivas, é um trabalho às vezes de espelho, de olho no olho, com concentração, com emoção. E se você não conseguir por conta própria, aí sim, vai buscar um psicoterapeuta das mais diversas áreas e que possa te ajudar, porque ninguém merece viver com medo, com fobia, com coisas que limitam e que vão gerar válvulas de escape, como comprar absurdamente, comer absurdamente, fumar absurdamente, beber absurdamente e um monte de coisas que é uma forma de trazer prazer para você porque alguma coisa não está bem. E tem algumas situações que acabam servindo como gatilho, né? Às vezes eu já presenciei algumas situações que a pessoa sentiu o cheiro. Exatamente. Aí você vai assim, pô, mas o que o cheiro tem a ver com isso? Daquela situação lá atrás. Sim. E disparou aquele comportamento. Com certeza. Então, pra quem não entende disso, pra quem nunca ouviu falar, às vezes pode parecer, meu Deus, mas isso é religião, isso é esotérico? Não. É da mente. Isso é da mente. É algo científico. Com certeza. Estudado. E não precisa ir muito longe, né? Você falou do cheiro, mas quem de nós aqui não lembra daquele olhar 43 do pai que já resolvia tudo? Sim. Não precisa falar nada, ele não precisa levantar a mão. Sim. Ele não precisa fazer nada. Mas é aquela coisa assim, que ele já fez assim, olhou e fez... Pronto. Você já... Ih, ferrou. Já disparou o negócio ali. Já, o coração tá batendo a 1000, né? Quando Sim. você é pequenininho, né? Sim. E às vezes quando você é adulto também. Sim.
Você acaba carregando isso, né? E se a gente for olhar isso lá dentro do mercado de trabalho, dentro do nosso dia a dia, se a gente não estiver funcionando bem, eu sempre digo que aquilo que nós somos como pessoa é o que a gente leva para o trabalho todo dia. Com certeza. Se eu for uma pessoa cheio desses melindres, né? Que para muitos é besteira. Não dá bola, a pessoa é cheia de não me toque, cheia de coisas. Se as pessoas não forem bem resolvidas, e cá entre nós, né? Quem de nós não tem alguma coisinha lá que precisa ser trabalhado? Claro. A gente leva isso pro trabalho, né, Vitor? Não tem a menor dúvida, né? Então, nos relacionamentos interpessoais, né? No relacionamento, no ambiente de trabalho, mesmo hoje em dia, vamos pensar assim, numa linha de produção, há necessidade das pessoas interagirem. Sim. O trabalho hoje não tem como fugir dele ser colaborativo. Sim. Então, por exemplo, né? Há uns 20, 30 anos atrás, eu estava isolado no meu posto de trabalho. Não precisava conversar com ninguém, fazia o meu e pronto. Exatamente. Hoje eu vou depender do trabalho do colega, eu vou participar de uma reunião de melhoria de qualidade, enfim, o relacionamento interpessoal é a realidade hoje. E sempre que a gente fala de relacionamento interpessoal, esbarra no que eu sou como pessoa. Sim. Então eu vou para uma reunião, né? Por mais simples que seja e tudo mais, eu já, por vezes, sabendo que eu tenho uma reunião, eu já começo a pensar. Porque tem um detalhe muito importante. O nosso cérebro, ele tem por prioridade nos manter vivos. É só para isso que ele serve, manter vivo. Não interessa o que você queira fazer, a prioridade dele é essa. Muito bem. E para nos fazer isso, uma das coisas que o cérebro mais faz é saber ou tentar saber o que vai acontecer. Por isso que quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente projeta. Ou seja... E aí vem a tal da ansiedade. Exatamente. Ou seja, nossa, amanhã eu tenho uma reunião... amanhã eu tenho que dar uma entrevista lá na rádio... Vai que eu falo errado, vai que ela faça uma pergunta que eu não sei. Como é que é esse negócio tal? Então eu não sei e o cérebro começa a projetar. E ele projeta sempre baseado nas experiências anteriores. Então, né, se eu tive uma experiência anterior ruim, a projeção vai ser ruim. Se eu não tive nenhuma experiência anterior, como é que eu vou projetar? Aí eu vou projetar em cima das minhas experiências pessoais. Então eu começo a pensar assim, toda vez que eu tive que falar, eu me embananei, eu não sei o que lá, e aí eu já vou para a situação... E é tiro e queda, eu vou lá para embananar. Pilhado. Né? E aí a chance que eu tenho de a famosa lei da projeção. Projetou, acontece. Mas não porque você projetou, mas porque está programado. Eu estava conversando com a Fábio antes de você entrar aqui, né, que na grande maioria das vezes quem faz essas programações na gente enquanto criança são as figuras de autoridade. Sem dúvida. Pai, mãe, às vezes vô e vó, quando é criado pelo vô ou pela avó, que hoje, né, muitas crianças acabam ficando com o avô. O professor, isso, né, aquela fala do professor. Às vezes a pessoa que tem uma dificuldade de aprender um segundo idioma, né, normalmente a gente pega em consultório alguma coisa. Poxa, a pessoa é tão dedicada, ela consegue tudo. Mas em algum momento alguém riu dela porque ela falou uma pronúncia errada, ela fez tal coisa e aquilo... Gravou ali, colou. Gravou, colou. Então, é inconsciente, né? E realmente, esses dias a pessoa, no processo da hipnoterapia, acessou uma memória, que ela não tinha isso consciente, de ela, talvez com, 4, 5 anos, não me recordo agora, tentando falar, e a irmã dando risada. E as crianças são cruéis, né, Vitor? E a irmã dando risada, e aquilo lá estava na mente dela até hoje, de tal forma que ela ia buscar o aprendizado do inglês e na hora de falar travava, porque não que ela lembrasse da irmã dando risada, mas lá no subconsciente aquilo ficava martelando, né? O nosso subconsciente, para as pessoas que estão nos ouvindo entender, né, é como se fosse a nossa caixa preta. Sem dúvida. Né? O nosso consciente é a nossa memória de curto prazo, aquilo que a gente lembra todo dia, o nosso ir e vir, as pessoas com quem a gente se relaciona, o nome da rua onde a gente mora, os números básicos do nosso dia a dia. Agora, o subconsciente é aquilo que está lá, que a gente normalmente não acessa, isso, mas onde está gravado tudo aquilo que a gente viveu.
não acessa, mas que controla 95% das nossas atitudes. É isso aí. 95%. Nossa, mas tudo isso, claro, você está ouvindo a gente aqui, você não está pensando em respirar, você não está pensando na tua digestão, você não está pensando... Você não está pensando que o teu coração tem que bater enquanto você nos ouve. Então, assim, né? 95%. Só 5% a gente realmente faz um certo esforço de pensar. E por quê? Porque pensar cansa, né? Sim. Pensar consome muita energia, então, de novo, essa maquininha chamada cérebro quer nos poupar de tudo, então ela vai automatizando tudo. E a gente age no piloto automático sempre. Exatamente. Né? Quando a gente fala isso, poxa, a gente apenas 5% daquilo que a gente faz todo dia, entre aspas, é programado. É consciente. É consciente, Isso. certo? Os outros 95%, as pessoas, meu Deus, mas como assim? Eu sou dono do... Ok, você é dono do teu dia, mas entre aspas, né? Exatamente, porque olha só, esse nosso momento aqui é um grande exemplo. Nós estamos conversando, tudo mais, e quando terminar, vocês se sentem um pouco cansados às vezes, não sentem? Sim. Por quê? Porque vocês se esforçaram. Agora, se vocês viessem aqui com um texto e era só ler, Sim. por exemplo, você não tinha que pensar. Então era Sim. mais fluido, mais tranquilo, menos esforçado. Mas aqui você está pensando, que pergunta que eu vou fazer, qual é o próximo gancho, como é que eu vou ligar um assunto com o outro, tal. Então é por isso que quando termina você fala assim, puxa, e às vezes você fala assim, nossa, hoje foi cansativo, né? Hoje foi pesado, por exemplo. Sim. Né? Porque você teve que pensar cansa. E por isso que a gente pensa Pensar pouco. dá trabalho. E por isso que a gente pensa pouco, né? E por isso que por vezes no trabalho, né? E é isso muito interessante, por isso que por vezes no trabalho você abriu os olhos na segunda-feira, a hora que você acorda de novo já é sexta-feira. Sim. Porque você ficou tão mergulhado naquilo que o tempo passa, você não percebe. O tempo voa, né? A gente fala, meu Deus, Exatamente. tá voando. Tá voando, mas é por quê? Porque você tá no automático, você não tá pensando. E por que você não pensa? Porque é cansativo. Mas se você quer mudar, tem que pensar. Olha aí, Fábio. O assunto vai longe, longe. Tá uma delícia e é muita informação. Eu queria algumas dicas. O que a gente pode fazer para mudar? Perfeito. Uma dica muito simples, mas muito simples, é respirar. Porque se você observar, a gente faz uma respiração muito curta. Né? Errada na maioria das vezes, né? A gente respira só para sobrevivência. Aquela respiração curta. Se você se programar, por exemplo, né, usar de repente um aplicativo ou até mesmo programar no seu celular, alguma coisa assim, para você umas 4 ou 5 vezes por dia parar e fazer 4 respirações profundas, o teu cérebro já vai dizer assim, ué, o que está acontecendo? Na primeira vez você fica tonto. O que está acontecendo? Ué, que estranho, porque você nunca faz isso. O que ele tá querendo? O que ele tá querendo? Exatamente. Você já começa a tirar esse piloto automático. Primeira dica muito simples. Então, quando eu falo respirar, é uma respiração que a gente chama de respiração 4-3-8. Respira profundamente pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3 e solta pelo nariz mais lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Percebeu? Mais curto, segura e solta bem devagar. Então é essa respiração, inclusive para quem tem questões de ansiedade, não que isso vai salvar, né, mas que vai trazer uma mudança no piloto automático do gatilho da ansiedade. Então a respiração é o primeiro ponto. Segundo ponto, por exemplo, aquelas coisas que muita gente já ouviu e fala, não, mas por quê? Fazer caminhos diferentes, ler coisas diferentes, comer alimentos diferentes, ouvir músicas diferentes, assistir filmes diferentes, para que o seu cérebro fale, ué, que estranho isso, o que está acontecendo? Né? Só não vou dizer namorar gente diferente para não causar nenhum problema. Não, isso, né? Isso não pode, é pecado. Para não causar nenhum problema em quem está ouvindo essas coisas assim, né? Vai dizer assim, eu ouvi lá no programa da Fábio e da Vanessa, isso. Que era para namorar gente diferente. Não, mas a gente pode se relacionar com pessoas diferentes, conversar com pessoas diferentes. Amizades com pessoas diferentes. Isso, ok, Pronto, melhorou. Certo? Então, isso também. Porque, assim, das formas mais simples que tem é você fazer essas questões de respiração e mudanças de hábito. E uma última que é muito legal.
Pegue um caderno, uma folha e escreva. Porque escrever faz você pensar. Escreva o que você quer para você, para sua vida, como se você estivesse fazendo uma carta para você. As pessoas não têm noção do poder que é uma carta para você mesmo. Isso. Não tem noção. A neurociência já explica isso. Então, é muito legal, mas o nosso tempo tá acabando aqui. Mas você aí que ficou curioso, esse é um tema muito legal, que eu particularmente gosto muito. Você que está aí nos ouvindo, né, e que ainda ficou com alguma dúvida, o Vitor vai deixar aqui a sua rede social para que você possa entrar lá, mandar um recadinho, perguntar. E é claro que a gente vai trazer ele aqui mais vezes para a gente conversar ainda mais sobre isso. Nós vamos na próxima vez conversar sobre a hipnose, né, Vitor? Que também é um tabu aí, né? Vai ser um prazer. E a gente vai trocar uma ideia bem legal também sobre esse processo de hipnoterapia. Sem dúvida. Então deixa o seu endereço aí pra galera, para que o pessoal possa te achar nas redes. Perfeito. O pessoal pode me achar no Instagram, pelo Victor Aguiar Mentoring, Mentoring com ING no final, no LinkedIn Victor Aguiar, e meu site é mentoringdamente.com. É um prazer receber dúvidas, comentários e vai ser muito legal estar com vocês novamente. Então, muitíssimo obrigado e a gente volta a conversar, a gente vai para um break e a gente já volta? A boa leitura e o conhecimento em pauta no programa Gestão e Gente. Mindset. Dica de livros. o livro de hoje foi publicado em 2017. Um best-seller que tem se destacado é o Mindset, a nova psicologia do sucesso da professora de psicologia de Stanford, Carol Dweck? Dweck, olha aí, a minha professora de inglês aqui puxando a minha orelha. O mindset, no caso, é a atitude mental com que encaramos a vida, que pode decidir entre o sucesso e o fracasso nas nossas escolhas profissionais e pessoais. Se você deseja aprender a explorar o seu potencial, essa obra é indispensável. É isso mesmo, Rosane? Esse livro é fantástico. As pessoas que fazem mentoria comigo, essa é a tarefa deles, de lerem esse livro, né? Ele traz aqui duas formas de programação do nosso cérebro, né? É aquela que a gente aceita tudo como algo posto para nós. Ah, eu sou assim porque me fizeram assim, porque meu pai é assim, porque a mãe é assim. Ou aquela mentalidade de que eu posso ser protagonista e construir a minha história. Então é muito legal, ele traz alguns exercícios, é uma leitura que vale muito a pena. Depois eu até vou fotografar a capinha do livro e colocar lá nas minhas redes sociais pra galera dar uma lida aí, porque é sempre importante. E lembrando, né, gente, aquilo que eu sempre falo, aquilo que nós somos como pessoa é o que a gente leva pro trabalho todo dia. Então, se eu for um ser humano mais iluminado e mais assertivo, né, mais bem resolvido, com certeza eu serei um profissional melhor. O foco do nosso programa aqui, ele é muito foco profissional, mas você precisa ser uma pessoa bem resolvida para isso. E esse livro vai te ajudar muito! E agora chegou a hora de a gente ver quem está acompanhando a gente por aqui. A Sábata Benert, lá de Rio do Sul. Isso, o Wilderson. Um abraço, Wilderson. A Rafaela Levote Frigieri, a Rita de Cássia, a Alcenira Winter está conosco novamente. Que bom dia, Alcenira. Temos a Cíntia, que está também nos ouvindo, o pessoal da Orbank, onde eu recebi alguns recadinhos, né? O pessoal da Cristal Master, a Cíntia Ferreira, eu também, é isso aí, né? O pessoal lá da Portaria do Ravena, que sempre me acompanha, um abraço para vocês. O Montagnoli, né? O Rafa Montagnoli, amigão querido lá da Tingle, que tá aqui nos assistindo também, nos assistindo e nos ouvindo. Tem muita gente boa. O pessoal de São Bento também nos acompanha, o pessoal da Condor. Um abraço pra galera da Condor aí que nos ouve. Tem um pessoal muito querido ali do Hospital São José, a Lu Carolina, a Franzinha. É isso aí, um abraço especial pro pessoal do Hospital São José. Também temos a Inês Corbe, que está nos ouvindo. Isso. Nós temos o Maicon, que também nos ouve. Ah, gente, que coisa boa. Só tem gente boa por aqui. É isso, que bom, pessoal. Obrigada pela audiência. Fiquem sempre com a gente. A nossa ideia aqui é passar a informação da melhor maneira possível e que possa também te ajudar aí no teu dia a dia, que para você se transformar assim numa pessoa melhor. Não é isso, Rosane? É isso aí. E com tantas as dicas que a gente, né, falou hoje aqui, ainda tem mais uma. Fica a dica?
Agora, no programa Gestão e Gente. Fica a dica. Oxa, Fabiana, essa frase, como diria minha mãe, é porreta. Vamos lá. A liderança é uma poderosa combinação de estratégia e caráter. Mas se tiver de passar sem um, que seja a estratégia. Não perca o seu caráter. Quanto Já vale? é uma estratégia pensar assim, né? Quanto vale o seu caráter, né, minha gente? Quanto vale o seu caráter? É isso aí. Segurança e rapidez em diagnósticos são rotina no Centro de Diagnósticos por Imagem do Hospital Dona Helena. Equipado com os mais modernos equipamentos de ressonância magnética, tomografia, mamografia, radiografia convencional e contrastada. O CDI disponibiliza imagens digitalizadas em alta resolução e você pode ter acesso aos seus exames online. Mais informações, acesse www.donelena.com.br. O Hospital Dona Helena, sua vida em boas mãos. E amanhã, gente, é sexta-feira, amanhã a gente vai ter mais um convidado. Amanhã o convidado não vai estar presente aqui porque ele é lá de Jaraguá, né? A gente vai conversar com ele pelo telefone, mas você vai acompanhar. E é o professor Eduardo Carvalho, um baita cara, um baita terapeuta. E é um terapeuta que forma outros terapeutas. E ele vai trazer pra gente um assunto muito bacana. Então, se você quer conhecer um pouquinho melhor o trabalho do Eduardo Carvalho, dá uma stalkeada nele aí nas redes sociais, que você vai ver cada vídeo bacana. O Eduardo Carvalho, ele foi meu professor na parapsicologia e ele sempre diz que as pessoas antes de casar deveriam fazer um curso com ele. Que iam mudar completamente a maneira de enxergar a vida de casado. Então vem coisa boa por aí, certo? Então não perca a oportunidade de nos ouvir amanhã. E você pode conversar conosco pelo Instagram. Se você ainda não segue a gente, vai lá, @RosaneBonesse e @Fabiana.azevedojor. A gente volta amanhã, uma ótima quinta-feira para você. Gente, um excelente dia. A gente te espera aqui amanhã a partir das 8 horas. Cuide-se, hein? Tchau.